Existe um esporte que os americanos inventaram. Um esporte que nasceu nas fazendas do Texas, que cresceu nas arenas do Oklahoma, que virou símbolo da cultura cowboy americana e que hoje é dominado por brasileiros. Não estamos falando de uma vitória isolada. Não estamos falando de um talento especial que apareceu do nada. Estamos falando de domínio sistemático, repetido, ano após ano, temporada após temporada, e os americanos não conseguem explicar. A Professional Bull Riders, a maior liga de montaria em touros do mundo, foi fundada em 1992 por um grupo de cowboys americanos que queriam profissionalizar o esporte que amavam. A ideia era simples, criar a elite mundial da montaria em touros, o melhor dos melhores. E quem seria o melhor dos melhores? Os americanos, claro. Pelo menos era o que eles pensavam, porque 2 anos depois, em 1994, na primeira temporada da PBR, um brasileiro chamado Adriano Moraes, vindo de Cachoeira Paulista, São Paulo, subiu no touro e foi embora com a fivela de campeão mundial. Os americanos devem ter pensado: foi sorte, não foi? Adriano Moraes voltou ao topo em 2001. Ia de novo em 2006. Tricampeão mundial. O primeiro da história. Depois dele veio Ednei Caminhas, em 2002. Guilherme Marchi, em 2008. Renato Nunes, em 2010. Silvano Alves, em 2011, 2012 e 2014. Mais um tricampeão. Kaique Pacheco, em 2018. José Vitor Leme, em 2020. Cássio Dias, em 2024. E John Crimber, filho do brasileiro Paulo Crimber, em 2026. Faz a conta. Em 33 anos, o Brasil conquistou 16 títulos mundiais. Os Estados Unidos, apenas 10. No esporte que eles inventaram, na liga que eles criaram, dentro das suas próprias arenas. Os brasileiros vencem mais, e em 2026 o domínio ficou ainda mais escancarado. 23 brasileiros na final mundial, 5 deles no top 10 do ranking geral da temporada. Paulo Eduardo Rosseto em 4º lugar, Luciano de Castro em 5º, Alex Cerqueira em 7º. No ranking do evento das finais, em algum momento, 6 dos 7 primeiros colocados eram brasileiros. 6 dos 7 primeiros, dentro das arenas americanas, na competição americana, com a torcida americana na arquibancada. A pergunta que todo americano está se fazendo é: como? Como um país onde o rodeio não é tradição cultural consegue dominar o esporte de quem cresceu com isso no sangue? A resposta tem um nome. Os próprios americanos chamam de tempestade brasileira. E ela tem algumas camadas que precisam ser entendidas. A primeira camada é o volume. O Brasil tem o maior número de campeonatos de montaria em touros fora dos Estados Unidos. É um celeiro de atletas formado há décadas. Enquanto um jovem americano talentoso tem algumas competições locais para se desenvolver, um jovem brasileiro talentoso compete em dezenas de rodeios por ano, desde cedo, em cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Quando chega nos Estados Unidos, já é profissional formado. A segunda camada é a mentalidade de grupo. Os brasileiros que competem não vão para os Estados Unidos sozinhos. Eles moram juntos, treinam juntos, viajam juntos, dividem informação sobre os touros, estudam juntos os animais que vão enfrentar. Criam uma rede de suporte dentro da arena que um americano competindo individualmente simplesmente não tem. Não é um atleta, é um exército. E eles não vão para os Estados Unidos para competir. Eles vão para dominar. A terceira camada é mais difícil de quantificar, mas é a mais poderosa. É a fome. Não é uma palavra bonita, mas é a verdade. Um jovem do interior de São Paulo que descobre a montaria em touros enxerga naquele esporte uma janela para um mundo que talvez nunca aparecesse de outra forma. Um mundo de arena, de prêmios em dólar, de reconhecimento internacional, e essa fome se transforma em algo que os americanos têm dificuldade de imitar.
Porque para o americano, essa competição é a realização de um sonho. Para o brasileiro, ela é a única porta. E quando você entra pela única porta disponível, você entra de um jeito diferente. Mas existe uma história dentro dessa história que vai além de tudo isso. Uma história que define, melhor do que qualquer estatística, o que é a mentalidade brasileira dentro da arena. Cássio Dias, São Francisco de Sales, Minas Gerais, 22 anos. Em 2024, ele se tornou campeão mundial da PBR. Mais do que isso, foi o único atleta na história a conquistar o título de campeão mundial e o de melhor novato da temporada ao mesmo tempo. Mas o que quase ninguém sabe é como aquele campeonato foi conquistado. Nas finais mundiais de 2024, disputadas na arena do Dallas Cowboys, Cássio Dias sofreu fraturas sérias nas costas no terceiro dia de competição. Fraturas nas costas. A equipe médica avaliou, o risco era real. A dúvida era se ele conseguiria continuar. Ele continuou. Foi liberado pelos médicos, voltou para a crena e, com as costas fraturadas, montou os touros que precisava montar para garantir o título. Não conseguiu pontuar bem nas duas primeiras montarias do sábado. Seu rival John Crimber estava próximo, ameaçando. A vantagem que parecia confortável estava diminuindo. E no momento em que precisava, Cássio Dias montou e foi campeão mundial. Depois disso, as lesões continuaram. Na primeira etapa da temporada 2025, em Tucson, Arizona, ele fraturou o fêmur direito. O osso da coxa quebrado ao meio depois de uma queda. Saiu de maca, saudando o público com o polegar para cima. Polegar para cima. Com o fêmur fraturado. Ficou meses fora. Passou por cirurgia. Se recuperou e voltou a competir. Porque é isso que os brasileiros fazem. Eles voltam. E o que os americanos pensam sobre tudo isso? A organização da competição já declarou publicamente que o Brasil é o maior celeiro de atletas de montaria em touros do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, em número de competições. Os comentaristas americanos já cunharam termos para descrever o fenômeno, mas cunhar um termo não é o mesmo que encontrar uma solução, porque a solução não está na técnica. A técnica pode ser copiada, o estilo pode ser estudado, o touro pode ser analisado. O que não se copia é a trajetória. Não se copia o menino de São Francisco de Sales que descobriu a montaria em touros como a única janela para um mundo maior. Não se copia o garoto de Cachoeira Paulista que foi para os Estados Unidos em 1994 sem falar inglês e voltou campeão mundial. Não se copia a fome. Em 2026, o ranking da competição conta com a história com números. 16 títulos mundiais para o Brasil, 10 para os Estados Unidos. 23 brasileiros na final mundial. 6 dos 7 primeiros colocados no ranking do evento eram verdes e amarelos. E na arquibancada, a torcida americana aplaudindo os brasileiros. Porque dentro da arena, o mundo fala português. Se você nunca tinha parado para pensar nisso, agora você parou. E se essa história te surpreendeu, o canal está cheio de bastidores do agro e do rodeio brasileiro que nunca chegaram até você. Se inscreve no nosso canal e ativa o sino, porque a próxima história é ainda maior.